resultado primário, resultado nominal e ver o que a gente cumpriu ou não cumpriu de meta no decorrer do ano. Nós temos alguns riscos fiscais, então que nós temos que fazer a avaliação. Claro que essa avaliação ela é mais importante no decorrer do exercício e não ao final, porque ao final ele já não tem mais o que fazer, então é só uma apresentação mesmo de fato. Mas essa avaliação ela se torna mais importante no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre, porque nós ainda temos tempo de reverter uma situação para uma finalização e equilíbrio fiscal de contas que se encerra sempre ao final dos 12 meses do ano. Então, nós temos os riscos fiscais, que são a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas. Elas são divididas em dois grupos, orçamentários e os riscos das dívidas. Os riscos orçamentários a gente mensura pelo resultado primário e os riscos da dívida a gente mensura pelo resultado nominal. Então, os riscos orçamentários, eles sempre se referem à possibilidade ou não da arrecadação atingir o que a gente de fato orçou, ou se o município tem executado mais despesas do que de fato fixou. Então, isso pode ocasionar um desequilíbrio fiscal, ou seja, ele representa um risco orçamentário, inclusive, bastante grave. E o risco da dívida, ele se refere a possíveis ocorrências externas à administração que, em se efetivando, resultarão em aumento do estoque da dívida pública. Então, é a questão de controle de operações de crédito, de endividamento da máquina pública. Nós vamos fazer aqui a apresentação de valores. Então, se vocês têm alguma dúvida no decorrer dessa apresentação, vocês ficam bem à vontade. O agente de finanças do Thiago vai fazer a apresentação dos números, eu vou ficar aqui no suporte e qualquer dúvida vocês podem interromper, podem questionar e a gente explica, inclusive, a origem desses recursos. Então, pessoal, dando seguimento, então, aqui, agora a gente vai conseguir analisar como foi o comportamento da nossa receita primária, né? Onde a gente avalia a nossa receita financeira, que é a alienação de ativos, ou seja, venda, né, de prédios públicos, de bens inservíveis, daqui a pouco veículos, ou quando através de leilão, né, lógico, né, operações de crédito, né, quando a gente contrata junto a instituições financeiras, e os juros ativos, bem como a receita não financeira, que é, no caso, nosso carro-chefe, vamos supor, né, de uma maneira bem simplória, arrecadação de tributos e prestação de serviços. Então, deste cálculo, né, que ele pega a receita total, ele tira a receita financeira, ou seja, eu consigo mensurar o que efetivamente a gestão, né, conseguiu produzir com a arrecadação própria e não oriunda de receitas financeiras, que são essas que eu citei como exemplo agora. A despesa financeira é a mesma coisa, né, como a gente vai apurar a receita primária, a gente faz a receita menos a despesa e a gente tem que tirar também a despesa financeira, no caso ali, né? Então, a despesa financeira são amortizações de dívidas, concessão de empréstimos, juros passivos. Despesa não financeira, daí é o que realmente é da nossa manutenção, nosso custeio. Então, a gente fala de pagamento de pessoal, a manutenção, né? Então, despesa com combustíveis, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo, parte de medicamentos, né? Toda a parte de educação, assistência social, enfim, custeio. E gastos com investimentos, construções, praças, ruas, enfim. Então, aqui ele demonstra o que eu mais ou menos estava querendo conversar com vocês e dizer de exemplos de como a gente vai apurar esse resultado primário. Então, aqui ele tem um esboço, receita primária, corrente, capital, ele trata desses conceitos, né, que é justamente as receitas ou despesas correntes dizem para nós aquilo que é o custeio, é o que é o dia a dia, e capital quando a gente pensa em bens mesmo relacionados a operações de crédito, a investimentos permanentes. Tá? Então aqui ele está falando, né, justamente o que eu comentei com vocês. Então, receita primária ali ele fala das receitas tributárias de exemplo, tá? Despesa primária, daí a gente está falando de custeio, despesa com pessoal, transferências, investimentos, enfim. Também já vamos tratar também do conceito do montante da dívida, que também a Mara expôs que vai ser objeto de análise aqui. Então, a gente fala da nossa dívida consolidada ou fundada, são conceitos, né, que eles vão nos avaliar como a gente está hoje com questão de disponibilidade, porque a gente pega a nossa disponibilidade de caixa bruta, a gente tira todos os nossos restos a pagar, ou seja,
as nossas obrigações com os empenhos, por mais que eles não foram pagos ainda, eles ficam lá aguardando ou a nota fiscal ou realmente o pagamento. Então, isso já fica reservado, a gente tem que sacar a nossa disponibilidade de caixa. Então, ali tem demonstrando como faz o cálculo, né? E demais haveres financeiros e chega na nossa dívida consolidada líquida. Então, aqui já fazendo uma avaliação de como se comportou nossas receitas. Então, a gente tem a previsão e a arrecadação. Essa arrecadação, ela contempla todos os quadrimestres, ou seja, acumulado no ano. Então, a gente observa que em receitas correntes, a gente teve uma arrecadação efetiva de 21% a mais do previsto. A gente destaca ali o quadro dos impostos, taxas e contribuição de melhoria, com 33% a média, mas de cara a gente pode ver o ITBI, que foi muito forte, o ISS também que foi muito forte, né, com 44% de ISS de arrecadação, o ITBI com 81%. Essa receita é importante mencionar que ela vai ter a variação de acordo com o comportamento do mercado imobiliário. Então, como São Francisco de Paula tem apresentado bastante transações imobiliárias, reflete então essa boa arrecadação para nós. E a outra receita que a secretária quer expor, da imposto de renda também, que aumentou muito, vocês podem ver aqui 200% a mais. Eu só quero frisar, então, essa questão do ITBI, ela é muito relativa no município, porque o que acontece? Nós temos um território muito grande, onde a gente faz operações de venda, acontece, nós não fizemos, acontecem operações de compra e venda de grandes fazendas. Então, por exemplo, pode uma grande fazenda de, sei lá, 20 milhões de reais e voltar em uma grande receita, mas ela é uma vez só, ela não acontece de tempo em tempo, ela só acontece quando de fato a receita, a operação comercial financeira for efetivada. E o imposto de renda aqui, então, que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase, é em função da não correção da tabela, né, que tanto se fala, a tabela do imposto de renda. Então, quanto mais vai aumentando a renda do servidor, mais imposto ele vai pagando e automaticamente a gente vai retendo. Então, nós, municípios, por força da Constituição, a gente absorve essa receita para nós. E no ano passado também o município começou a apropriar imposto de renda sobre aquisições e obras, sobre serviços, sobre qualquer operação que tenha incidência de imposto de renda. Então, desde abril do ano passado, nós começamos a fazer a arrecadação e só nesse período a gente arrecadou mais de R$500 mil em imposto de renda, por exemplo, do combustível. O combustível a gente faz a retenção de 0,24%, da energia elétrica a gente faz a retenção de 1,2%. A gente faz a retenção de, por exemplo, uma aquisição de máquina, 1,2%. Assim como tem também retenções de locações de veículos, por exemplo, de 4,8%. Então, ali, aquele imposto de renda, ele teve um bom desempenho no exercício também em função disso. Primeiro, em função da não correção da tabela de imposto de renda e, segundo, pela nova fonte de receita que o município agora começou a se apropriar em função de uma decisão no STF no ano de 2021. Seguindo, então, pessoal, se a gente analisar essas receitas correntes, numa média geral ali a gente vê uma excelente arrecadação, né, em praticamente todas, com exceção ali de outros impostos, taxa e contribuição de melhoria. Ali em parte é da contribuição de melhoria que não foi efetivamente ainda lançado, eu acredito, e feito a cobrança, né, é em torno de R$1.471, se eu não me engano, de contribuição de melhoria esperada, que não se concretizou. Em receita patrimonial ali a gente vê uma boa arrecadação na receita de aplicações financeiras, né, que são oriundas tanto porque aqui a gente está analisando o município, pessoal, então a gente analisa junto as aplicações do RPPS, né, então isso tem reflexo nessas aplicações financeiras, bem como o município também possui. Isso, essa questão das aplicações financeiras pode chamar bastante atenção, porque nós tivemos 305% da meta atingida, ou seja, a meta mais 205%. Isso também se deu em função do aumento da taxa de juros do ano passado. Então, nós tínhamos no início do ano uma taxa de 2 alguma coisa, depois foi subindo, foi parar em 13% no ano passado. Isso também fez com que a nossa disponibilidade financeira fosse melhor aplicada nas instituições e automaticamente revertesse também em receitas, assim como o próprio RPPS. O RPPS ele tem algumas metas financeiras para atingir anualmente, então como ele tem 50 milhões em fundo para aposentadoria, esse valor está devidamente aplicado, embora tenha tem uns regramentos específicos para eles,
mas então, de uma previsão de 2,5 milhões, nós chegamos a alcançar 7.800.000, o que não quer dizer que este ano nós teremos esse mesmo desempenho, até porque a nossa disponibilidade vem diminuindo. Então, quanto menor a nossa disponibilidade em banco, menor vai ser a nossa receita financeira, exceto o RPPS, que a disponibilidade dele só aumenta. A gente vai sempre fazendo mais reservas e pouco se extrai do RPPS. Quero cumprimentar o vice-prefeito Tiago, vereador. E quem mais chegou? Isso. As outras receitas patrimoniais, elas são oriundas de aluguéis do município, a própria a locação do parque, do Lago São Bernardo, aquelas receitas ali do ginásio, são locações e concessões de espaço que o município vem concedendo para terceiros. Então, eles pagam para nós um aluguel e isso também é classificado, então, como outras receitas patrimoniais. Seguindo, então, aqui, pessoal, a gente já parte para a questão de transferências correntes, né? Então, a gente vai observar linhas aqui que, primeiro, a gente está tratando de transferências que são oriundas da União e também do Estado, né? Então, a gente observa ali a nossa cota parte do FPM. Então, a gente teve 21% a mais de arrecadação do projetado. ICMS já foi mais um tiro certeiro, né? Como a gente faz previsões com base até, inclusive, nos estudos da FAMURS. Então, isso tudo são dados que a gente já consolidou com históricos e com auxílio dessa instituição. O IPVA, a gente observa uma baita arrecadação, quase 60% a mais. Isso a gente sabe que foi oriundo, inclusive, da aumento da tabela FIPE, né, acredito eu, com a pandemia, escassez de veículos, enfim, produção, componentes, acabou que os veículos, até inclusive usados, né, adquiriram um valor, que foi um acaso, nunca se viu isso, né. O ITR ali a gente vê 21% a mais, transferências da Lei Candir, ela não atingiu o esperado, mas está dentro, vamos supor assim. Transferências do Fundeb, 11.400.000, com 10% a mais de arrecadação. Outras transferências correntes, demais transferências. Então, a gente já consegue visualizar nossa receita primária corrente, que foi previsto 89.700.000 e a gente bateu em 104, ou seja, 16% a mais. Seguindo aqui, a gente já passa então para as receitas de capital. Importante inferir que da receita de capital a gente tem que analisar a regra de ouro, ou seja, eu só posso gastar com investimentos a partir do momento que há os desembolsos e a concretização dos investimentos. Então, visualizar dessa forma que não houve operações de crédito realizadas não é um fator negativo. Por exemplo, ali tem 6.984.000 previstos e a gente só efetivou 2.191.000. Isso aqui está atrelado justamente ao andamento das obras, aos processos licitatórios, né? Acho que se a secretária quiser complementar sobre isso. Assim como as operações de crédito, as transferências de capital, elas sempre vão ser, sempre não. Normalmente, elas serão sempre previstas na totalidade, porque quando a gente faz a previsão da receita, a gente pega o valor total do contrato assinado, tanto com a União como com o Estado. O que acontece? A gente só vai executar a despesa quando, de fato, o Estado, a União, ou quem quiser que seja, faça a transferência para nós executar a despesa. Então, por mais que ela esteja 100% orçada aqui, a gente não executou totalmente, chegou em 42% apenas, mas nós também não executamos essa despesa. Então, a parte do capital aqui, ela não foi em desequilíbrio, porque a receita sempre vai ficar assegurando a execução da despesa dentro da capacidade de disponibilidade financeira. A operação de crédito, nós tínhamos ainda, então, um saldo a contratar através da autorização legislativa de 7 milhões, nós acabamos arrecadando apenas 2 milhões no ano passado. Então, nós ainda temos a captar um valor daquela operação, da última operação de crédito. Seguindo, então, ali a gente vê a boa arrecadação da alienação de bens, isso aqui é resultado do leilão, né, de bens inservíveis, obsoletos, que não serviam mais para a administração pública. Então, a gente vê ali um valor de R$332.500 que foi arrecadado. Ali a gente vê a questão de convênios também, né,
de 2.827.000, já veio uma transferência bem menor, né, relacionada a convênios. Só vou fazer uma ponte ali na alienação de bens. Aqueles 332 mil não foi referente a um leilão, e sim foi com a venda da área de terra que a GRS utiliza. Então, essa venda aconteceu em 2021 e ano passado que eles pagaram, e ela entra como alienação. Era um terreno nosso, e nós tivemos autorização para concessão, venda, e ano passado eles efetivaram esse pagamento. Leilão, a princípio, a gente vai efetivar esse ano. Obrigado, senhor. Então, ali a receita primária total, a gente observa uma arrecadação superior de 13% do previsto, e agora a gente pode partir para as nossas despesas correntes. Aqui a gente verifica uma despesa equilibrada no sentido da previsão, né, do que foi fixado, e então a gente teve uma economia entre, é o que se fala na contabilidade, porque a gente orçou despesa corrente na casa de 106 milhões e efetivamente pagou, aqui é pago, quer dizer que a gente pode ter deixado em restos também, né, não só, aqui só analisa o pago. Então, a gente executou de despesa e pagou no exercício corrente 85%. Pessoal em cargos, aqui não ficou em restos, então a gente totalizou os pagamentos de despesa com pessoal, e do previsto de 51 milhões, se efetivou 48 milhões, né, atingindo um percentual de 94%. Juros e encargos da dívida, como a gente tem acesso aos contratos e já faz toda a previsão da despesa, então mais ou menos acompanhou, né, o que se previu de gastos. Depois, demais despesas correntes, de 52.800.000, efetivou-se 41 milhões e 100, arredondando. Então, nossas despesas primárias correntes, a gente teve uma economia, dá para dizer assim, de 15%, ou seja, eu podia ter gasto até 104 milhões e eu gastei 89. Claro que isso aqui está relacionado à apresentação, daqui a pouco, de notas fiscais pelos nossos fornecedores. Então, a gente pode ter inscrito em restos também, né? Isso também ocorre também em função dos processos licitatórios, tá? Nós temos a previsão da despesa, ela só vai de fato ser empenhada quando nós tivermos a contratação. Então, muito recurso ele ficou amarrado no processo licitatório e não empenhado até o dia 31 de dezembro em função da não conclusão dos processos licitatórios. Então, sempre que a gente for fazer a estimativa da receita, que foi a outra parte, a gente também vai fixar a despesa de forma equilibrada. Então, a despesa ela sempre vai ter que se encaixar dentro do que a gente de fato arrecadou. Então, nesse caso, a gente arrecadou a mais do que a gente estimou inicialmente, assim como a gente gastou muito a menor, efetivamente gasto, muito a menos do que de fato nós tínhamos fixado a despesa. Segundo, então, a gente passa das despesas correntes para as despesas de capital, e aqui a gente observa que faz ligação com aquela questão que a gente já havia falado das receitas de capital. Ou seja, a minha despesa de capital, que estava prevista na casa de 33.700.000, eu efetivei 12.700. Então, faz ligação com aquilo que a gente havia mencionado antes. Se eu não desembolsei receitas, né, operações de crédito, eu não efetivei as despesas, elas estão amarradas. Então, a gente verifica que depois de todo o cálculo que ele faz, e a gente chega num resultado primário de menos 335.213, ou seja, confrontou receita primária menos despesa primária, e inclusive a gente coloca nessa conta o que eu havia comentado anteriormente, que é os restos a pagar, que é todos aqueles empenhos que a gente fica esperando, tanto o fornecedor apresentar a nota fiscal dele, ou nós liquidarmos, porque não chegou ainda o momento do vencimento. Então, a gente, por exemplo, lá na tesouraria já tinha 8.225.000 pendurado em restos para desembolsar e pagar, e esse valor entra no cômputo do nosso gasto. Então, agora, passando para a análise da meta, do resultado primário, a gente observa que lá, quando foi montada a nossa LDO e nossa LOA, a gente previu uma receita primária de menos 4.400.000, e a gente efetivou menos 335.000 reais. Isso é um ótimo resultado. Ou seja, a nossa lei orçamentária, ela previa que nós pudéssemos gastar até mais do que de fato nós iríamos arrecadar, em função de sempre nós termos o superávit dos outros anos.
E a gente gastou, então, menos ainda, uma diferença de 335 mil a mais. E aqui a gente tem que observar que financeiramente é diferente do resultado primário, porque o resultado primário, ele desconsidera todas as nossas receitas financeiras e despesas financeiras, ou seja, aqueles 7 milhões lá de quase 8 milhões de recursos de arrecadação com juros, por exemplo, eles não computam aqui para uma receita primária, por exemplo, assim como o pagamento de juros de empréstimo, ele também não vai computar como despesa primária. Então, nós temos que sempre observar que um resultado financeiro é diferente do resultado primário, assim como o resultado orçamentário sempre vai ser diferente do resultado financeiro. É complexo, mas é assim que constam nos livros de ensinamento. Seguindo então para a análise de outra meta, pessoal, a gente fala agora do resultado nominal. O resultado nominal, até vou partir aqui para o quadro para vocês verificarem que ele equivale a uma variação do que eu tinha de dívida num período com outro, quanto evoluiu. Então, por exemplo, aqui a gente verifica que lá naquela última linha tem um resultado nominal, tá? Ele está em menos 2.488. O que ele está medindo? Ele está verificando a nossa necessidade de financiamento de caixa em relação a 2021 a 2022. Então, ele está subtraindo um contra o outro ali, ele está vendo qual é a minha variação. Isso aqui, da forma como está ótimo. A gente está demonstrando que tem muito caixa perto da nossa dívida. Só que o que acontece? Se vocês observarem já, a minha disponibilidade de caixa em 2021 era na casa de 37 milhões e 600, arredondando. Já em 2022 eu parti para 35. E justamente essa diferença já começa a se espelhar nessa variação. Ou seja, antes eu estava sobrando, depois eu pegar toda a minha dívida e deduzir do meu caixa, me sobrava ainda 25 milhões em caixa. E já em 2022, na comparação, já me sobrou só 23, ou seja, essa variação que ele está medindo, ele está dizendo, antes tu tinha 25 milhões, pagava todas as tuas dívidas e ficava com 25 milhões em caixa, hoje tu paga todas as tuas dívidas e ficou com 23. E esse resultado nominal é essa variação entre esses dois períodos. Então mostra que ou diminuiu a minha disponibilidade de caixa, né? Isso que ele está nos mostrando aqui. Isso, o nosso resultado nominal ele tem diminuído, então, num montante de quase 2,5 milhões de um ano para o outro, ou seja, a nossa dívida, a dívida consolidada, ela mais ou menos permaneceu nos 11 milhões, lá vocês podem verificar, só que como a gente demonstrou antes, a gente não concretizou toda a operação de crédito ainda, então no momento que a gente concretizar aquela operação de crédito, esse valor vai subir e vai comprometer a nossa disponibilidade, vai aumentar ainda mais a nossa variação e vai diminuir ainda mais o nosso resultado nominal. Seguindo então aqui, então a gente pode já partir para outra análise da questão das metas fiscais. Então, a despesa com o pessoal do Poder Executivo, a gente fica com 45,89% de gasto e no pessoal do Legislativo com 1,56%. Ali a gente observa no quadro que a gente tem os limites, tanto prudenciais quanto legal, então a gente está cumprindo as metas fiscais, estamos abaixo. Esse valor, ele leva em consideração o quanto eu gastei de pessoal em relação à minha receita corrente líquida. Então, da minha receita corrente líquida, eu estou comprometendo 45,89% com o pessoal. E na Câmara, como não tem receita corrente líquida, ela pega a mesma do Executivo, né? Mas no total a gente vê que a gente não chegou nos índices que são obrigatórios à observância. Ali eu quero fazer mais um parênteses. Isso daqui novamente, é diferente de cômputo, tá? Aqui nós falamos exatamente das despesas que computam para a despesa de pessoal, o que não quer necessariamente dizer que é o nosso gasto com pessoal. Porque, por exemplo, um vale alimentação, ele não é computado como gasto de pessoal, mas ele é um comprometimento da gestão com o pessoal. Ele, por mais que ele não compute para esse índice, ele está consumindo a nossa disponibilidade financeira, assim como auxílios, assim como diárias, assim como verbas indenizatórias, por exemplo, uma rescisão que tenha férias ou alguma coisa vencida, tudo isso vai comprometendo o nosso financeiro. Então, nosso índice de pessoal pode estar tranquilo. No entanto, a nossa capacidade financeira é diferente disso. Oi? Isso, ano passado parece que houve uma alteração, aumento de...
Tá. Ano passado foi aumento daquela cota de administração da RPPS, a taxa de administração, e isso agora também incidiu no aumento da nossa despesa de pessoal. Para esse ano, daí não está aqui refletindo ainda. Então vai subir, ela vai somar junto. Isso, ela vai somar ali. E a outra coisa que não entra como despesa de pessoal e não deixa de ser também, no final das contas, é a questão de estagiários. Também o estagiário ele não é despesa de pessoal, porque em tese ele é um auxiliar, um aprendiz. E ele também consome grande parte do nosso custo financeiro. Então, seguindo para a análise de outra meta fiscal, a demonstração, a gente então parte para educação. O mínimo com aplicação constitucional que a gente tem que seguir é os 25%, e aqui a gente observa o percentual obtido de 26%, ou seja, atendendo novamente o índice solicitado. Lógico que se faz todo um acompanhamento praticamente mensal desses gastos para, no final do ano, estar dentro do mínimo esperado de gastos. Os gastos com Fundeb, então a gente verifica aqui o quanto a gente contribuiu para o fundo e o quanto a gente recebeu. A gente recebeu do fundo 11.452 e contribuiu para o fundo 12 milhões. Nesse cômputo, a gente está com perda, ou seja, eu contribuo mais para o bolo e do que retorna para nós, né, retornou a menor. Isso, em resumo, a gente contribui para outros municípios e outros entes na educação deles, senão, porque a nossa receita de transferência ela é muito maior do que, de fato, nosso número de matrículas e o retorno. Então, hoje estamos com uma perda de quase 570 mil reais. Seguindo, então, aqui, agora o outro índice para se analisar é a despesa mínima com saúde, que o percentual é de 15%, e aqui a gente observa um atingimento superior, um gasto de 18,48%. É outro gasto que é analisado praticamente mês a mês, né? E para chegar no final do ano está dentro do mínimo constitucional. E a gente demonstra que a gente está gastando mais com saúde do que o necessário. E as considerações finais, né, secretária? Acredito que com base em todos esses índices e resultados, tanto primário, nominal, gasto com pessoal, a gente pode concluir que a gente ficou dentro das metas e o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Seria isso, né, da nossa parte. Eu acredito que se a secretária quiser complementar, e estamos abertos a perguntas, questionamentos. Nenhuma curiosidade? Pode me pedir sobre receitas, sobre despesas, índices. Então, ressaltar a presença do nosso vice-prefeito Thiago Teixeira, o Felipe Lopes também chegou depois, a Simone também, aqui, obrigado pela presença, a Karine, o Thiago, né? Obrigado por você também. E então passo a palavra para o vereador Felipe Lopes. Não, presidente, boa tarde, em primeiro lugar. Na verdade, eu queria só saber como eu me atrasei um pouquinho. Eu sei que hoje no portal da transparência nós temos acesso a tudo, e nós como fiscalizadores temos esse acesso. Mas esse material hoje apresentado, nós teríamos a disponibilidade para depois até olhar com mais calma? Sim, a gente vai deixar inclusive uma impressa para vocês. Ótimo, ótimo. E a gente vai também mandar para a diretora para ela passar para vocês tanto a apresentação quanto o relatório em si, porque daí nós temos um relatório circunstanciado que é de umas 10 páginas aqui, que ele está, inclusive, explicando detalhadamente. Então, vocês podem ver com bastante calma, bem tranquilo. Sim. Não, e se vocês tiverem dúvida fora daqui também, bem tranquilo, a gente está nos procurando. A secretaria acho que sabe que a gente incomoda às vezes, né? Mas, então, parabenizar até pela gestão, principalmente a gestão em geral, mas a de vocês também, porque a gente sabe o quanto a Fazenda leva as coisas corretas, certas, tentando atingir todos os limites corretamente, não deixando ficar abaixo dos 15% da saúde, não deixando ultrapassar os limites prudenciais, mas dizer que também nós nos colocamos à disposição e pode ter certeza, aparecendo dúvidas aí, a gente vai procurar vocês. Pessoal, Simone?
Em despesa, genericamente falando, obviamente a despesa do pessoal. Aí, proporcionalmente, dentro dessas despesas, a gente começa com a educação. A educação, ela tem mais de 1 milhão mensal de despesa do pessoal, porque o quadro do pessoal é muito grande, tem muitos professores, é uma estrutura grande, seguido da Secretaria de Saúde, que tem padrões salariais altos, inclusive médicos, odontólogos, enfermeiros, enfim. E aí, sim, a Secretaria de Obras, em função do número de servidores e em função do nosso grande quadro lá também, embora com padrões menores, mas é um volume bastante expressivo. Na saúde, mais ou menos, quantos? Quantos servidores? Não, valores, mais ou menos. 18? É 18%? Em Vai daí? pessoal, agora a gente não tem o separado em pessoal, mas o valor gasto em saúde no todo aqui... 14 milhões e meio. São 14 milhões e meio. 14 milhões e meio. Isso. Aí que ali naquela tabela ali, ele vai falar de todas as subfunções da saúde. Então, lá na atenção básica, a gente gasta 3 milhões e 600, na assistência hospitalar, 5 milhões e 900. Ali entra o hospital, exames, especialidades, e, enfim, que seria a média e alta complexidade. A farmácia, a gente gasta 550, vigilância sanitária e epidemiológica, quase 1 milhão. Enfim, assim como a educação, se a gente Isso um pouquinho... é a importância. A educação também tem a parte do fundamental e infantil, que é 7 milhões mais ou menos em cada uma das áreas, que a gente separa por função e subfunção. Então, dentro delas, aquele 1 milhão de professores, ele meio que se divide entre fundamental e infantil, porque nós temos as creches de pré e além das escolas de ensino fundamental. Thiago? Isso. Lembrando que isso daqui é sempre recurso livre. No caso da educação, nós somos o Fundeb, que ele também parte do livre, e aqueles 14 milhões da saúde é recurso livre, sempre falando que o Estado transfere e o que a União transfere que não computa para índice, porque são recursos específicos, são recursos que a gente chama carimbado, então o gasto é muito maior que aquilo. Isso aqui é do recurso livre. É em torno de 13 milhões e meio da União e em torno de 2 milhões do Estado. Aqui nós não temos os dados especificamente, mas a gente pode repassar se vocês tiverem necessidade. Tranquilo. Isso vai sempre depender dos programas, tá? Tanto o Estado quanto a União, eles nos remuneram por programa. Então, no momento em que a gente faz adesão de um programa de unidade por exemplo, vou pegar um CAPS, tá? Qualquer programa da saúde, agora o CAPS, a gente vai ter a produtividade do CAPS. A produtividade, ela é remunerada tanto pelo Estado quanto pela União. Então, quanto mais nós produzirmos, mais nós despesa, vamos ter retorno. No entanto, nós temos sempre que primeiro gastar para então depois ter o retorno. Isso. Tu já tem que contratar o pessoal, Isso. né, igual o PIN, por exemplo assim, daquela criança feliz.
Não vai vir um dinheiro para ti combater a tua despesa. Aquilo ali tu vai gerar despesa. Isso. Porque tu vai ter que contratar a gente, então aquele dinheiro que vem para ali acaba não, vamos dizer, tu não tem como usar, porque ele já vem destinado para o gasto, certo, né? É isso que às vezes do governo federal tu consegue, vem recurso para mais para pontos exatos onde que tu já vai ter que colocar aquele dinheiro ali. Então, o teu dinheiro do caixa vai ter que ser usado igual, da mesma forma. A gente vê isso aí muito importante, né? A população tinha que participar mais nessa audiência que a gente tem hoje. Temos aqui só a Simone como representante da população, quase aí, que não acompanha essas situações. Porque a gente vê um município, ele gasta de acordo com o que ele recebe, né? E as pessoas acham, por que não faz, né? Às vezes tu não consegue fazer, porque tu não tem uma renda e tu tem a despesa. E no momento que tu gerou, a gente tem hoje a escola que é a Mercedes aqui, 220 alunos que aumentou, né? Que tem ali nas escolas, então aumenta, o professor, igual o Thiago falou, de 195 aumentou para 350 professores, deu 160, quase duplicou, então são mais despesas, mais máquinas que veio para o município, então são mais despesas, aumentou, arrecadou mais, mas também aumentou as despesas, né? Isso, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado nessa questão das despesas contínuas. E sim, o teu raciocínio está correto. Quanto mais a gente gastar em saúde, mais em educação do recurso livre, menos vai sobrar de margem de investimento para qualquer outra área. Seja um investimento em uma obra específica ou qualquer outra área que não tenha recurso carimbado. Porque a saúde e a educação, eles recebem, são as áreas que mais recebem recursos. No entanto, é sempre em contrapartida de um programa que a gente já desempenha. Então, é sempre uma parte que a União e o Estado nos ajudam. No entanto, sempre o investimento inicial vai ser nosso. É a mesma coisa a questão do raciocínio ali do Fundeb. Hoje nós estamos perdendo 570 mil, mas daqui a pouco a gente teve que aumentar a nossa capacidade para nós conseguirmos atender mais alunos, para no censo do ano passado refletir recém na arrecadação desse ano, assim como esse ano. O censo que a gente vai mandar em julho, se eu não me engano, não me lembro quando é que é o censo escolar, a gente vai mandar para receber só no outro ano. Então a gente sempre investe para receber. É uma roda que às vezes a conta é difícil de fechar, mas exatamente. Não. A exemplo, a própria, eu não sei a função, não conheço o pessoal onde atua, mas, por exemplo, agora o agente de saúde teve o PIS instituído, tanto o agente de endemias quanto o agente de saúde. A União está nos pagando os 2 salários, ok? Às vezes pagam o salário, o vencimento, eles não pagam insalubridade, eles não pagam encargos. O que acontece? Se eu gasto R$1.000 em despesa de pessoal, para eu equalizar a despesa de pessoal, eu teria que receber o dobro, porque a despesa de pessoal é sempre calculada sobre a receita. Então, se eu estou subindo a minha despesa de pessoal e eu não estou recebendo minimamente o dobro, o que vai acontecer com o meu índice? Ele vai estourar. Só que são programas que aí a gente não vê somente pelo resultado financeiro, orçamentário, mas sim pelo resultado que ele vai trazer no serviço à população. Então, são situações que é difícil, às vezes, a gente até fazer opções e escolher aonde que a gente vai investir, mas a gente sempre olha pelo lado que é mais necessário e que mais se encaixa na necessidade da população aqui.
E até vou frisar. A- Até é,
nós temos mais uma dificuldade, né, dos profissionais querer vir para cá. A questão de nós conseguir, nós temos vagas nas UBS e nós não conseguimos contratação porque o pessoal não quer vir para a Serra. Então nós temos também essa dificuldade, além do... É complicado. Uma UTI, a segurança profissional deles. Então tá, pessoal, acho que pra gente encerrar aqui já passamos do horário, né? Já passamos, foi bom o debate, foi importante, né? Debatemos. A reserva de contingência, na verdade, ela nunca vai ser uma despesa, ela sempre vai ser uma reserva de dotações sem alocação específica. Então, nesse caso aqui, ela nunca vai estar executada, porque a gente não executa a reserva. A gente transfere esse saldo para, por exemplo, para a Defesa Civil comprar lonas, ou sei lá o que mais. Mas a gente transfere para aquela dotação e então ela vai ser gasta por aquela unidade. Ela vai sempre orçada. No entanto, ela nunca vai ser gasta pela reserva. Assim como o RPPS, esses 7 milhões aqui, não é tudo do executivo. O executivo, se eu não me engano, tinha 750 mil ano passado. E essa reserva maior de 7 milhões ali é a reserva lá do RPPS. Ou seja, eles têm uma sobra do que eles de fato vão gastar em benefícios de aposentadoria, pensão, não sei o quê. Eles têm uma sobra de 7 milhões, mais ou menos, 6 milhões de alguma coisa. É a sobra do RPPS, que vai para aqueles 50 milhões, vai se somando aquela reserva para futuras aposentadorias. Então, o que é do RPPS, ele vai se somar também nessa questão da reserva de contingência, mas não é necessariamente para catástrofe, é alguma coisa, é para aposentadoria mesmo. Obrigado, secretária. Obrigado a todos os presentes, o nosso vice-prefeito, vereadores, a assistência, plateia que se fez presente. Obrigado, secretária. Thiago, Karine, Viviane. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Depois nós fazem a ata para depois a gente assinar aí. Os 750 mil do executivo, sim. Do
longe ainda. Tá longe. Então tá, gente. Muito obrigada. Oi, ninguém pegou a assinatura? Depois Vamos assinar deixar também. esse aqui pra eles? Sim, vai ficar esse aí pra eles, Mara. Pode deixar. Beleza. Que fica... Se você quer assinar aquele último ali, tu pode assinar se tu quiser. Na última folha. Eu acho que tem. Não botei teu nome ali, mas tem no dos slides. Os slides tem na última. E também na última, ó. Ó, aqui, Amara. Ó. Secretária.